Fala galera Mathematicou, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar notação científica. É aquele conteúdo do ensino fundamental, mas que tem grandes aplicações lá no ensino médio e gera muita dúvida, inclusive em física, química e biologia, onde a gente precisa transformar alguns números muito grandes. Para a gente tirar essas dúvidas, vem comigo que a nossa aula começa agora. Bom pessoal, para a gente entender como proceder com a transformação de números em notação científica, primeiro a gente tem que relembrar da potência de base 10. Veja bem, quando eu tenho ali 10 ao cubo, eu quero representar uma multiplicação, né, de 3 fatores iguais a 10. Assim, ó, 10 vezes 10 vezes 10, que eu sei que dá o quê? 1000. Se eu tivesse ali 10 a menos 3, eu teria, como é uma potência de expoente negativo, eu vou inverter a base dessa potência e vou trocar o sinal do expoente. Ó. Inverso de 10 é 1/10, troco o sinal do expoente, vai ficar 1 ao cubo é 1 e 10 ao cubo é 1000. Posso aproveitar até do outro lado ali. Eu tenho 1 dividido por 1000, ou 1 milésimo, é 0,001. Agora, observe o que está acontecendo comparando, nesse primeiro caso, o expoente com o número de zeros do resultado. Observe. Nós podemos observar que a quantidade de zeros do resultado corresponde ao expoente da potência. Eu tenho lá 3 zeros, o expoente foi 3. Já aqui, observe o que está acontecendo. Eu tenho aqui agora, vou observar o expoente da potência e vou comparar com a quantidade de casas decimais aqui, ó. Casas decimais é o número, a quantidade de números depois da vírgula, a quantidade de algarismos depois da vírgula. E o que acontece? Observe que a quantidade de casas decimais corresponde ao expoente da potência, a quantidade de casas com expoente. E aqui, a quantidade de zeros do resultado com o expoente. Mas será que isso sempre acontece? Veja só, se eu tivesse 10 à quarta, eu tenho 4 no expoente, no resultado aqui eu tenho 4 zeros. 10 à quinta, eu tenho 5 zeros. Então eu estou percebendo que realmente está acontecendo sim. E aqui quando eu tenho 10 elevado a menos 4, ó, calculando isso aqui, eu vou observar, no resultado terei 4 casas decimais. Então isso é essencial para a gente compreender a notação científica. Por quê? Porque na notação científica nós vamos trabalhar com potências de base 10. Antes disso, dê mais uma olhadinha aqui nesses outros exemplos. Ó. Eu tenho aqui 1 trilhão. Como eu tenho aqui 12 zeros, então para eu escrever em potência de 10 vai ficar 10 elevado a 12. Olha lá, o expoente 12, porque eu tenho aqui 12 zeros. Aqui agora, ó, eu tenho, ó, quantas casas decimais aqui? Eu tenho 7 casas decimais, ó. 7 casas decimais. Então, meu expoente vai ser menos 7. 10 elevado a menos 7. Então, confirma o que a gente viu agora há pouco, que no caso do número sendo maior do que 1, eu terei a base 10 e o expoente corresponderá ao número de zeros. Se o número for menor do que 1, eu terei a base 10 e o expoente corresponderá à quantidade de casas decimais. Lembrando que casas decimais é a quantidade de algarismos depois da vírgula. Bom, como que isso vai aparecer na notação científica? Na notação científica é utilizada para escrever números cuja escrita é muito grande. E esses números são escritos, ó, utilizando a potência de 10, que é o que nós vimos agora há pouco. De modo geral, a notação científica ela vai ser escrita dessa forma aqui. Ó. Vamos seguir esse formato. Temos um número m ali, primeiramente, que é chamado de mantissa. Ele será um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, ele vai estar ali entre 1 e 10, podendo ser 1 e sendo menor que 10. E o expoente n é chamado de ordem de grandeza. Ele representará um número inteiro. Olha alguns exemplos aqui para a gente. Se eu quero escrever o número 300 milhões, eu terei então aqui, ó, 3 vezes 10 à oitava. Observe que está naquele formato ali de notação científica. Aqui agora um outro número, ó. Eu escrevo 6 vezes 10 a menos 7.
Você percebeu que aqui o expoente é positivo e aqui é negativo? Aqui começa com 0, é um número menor que 1, por isso é negativo. Mas como fazer essas transformações de um número que vem na sua escrita normal para a notação científica? Veja só, uma maneira de se pensar é, por exemplo, 300 milhões, nosso número anterior. Eu sei que 300 milhões é igual a 3 vezes 100 milhões. 100 milhões aqui, eu vou escrever agora em potência de 10, ó, que é 10 elevado a 8. Então eu escrevo 3 vezes 10 elevado a 8, ou oitava potência. Aqui, ó, eu escrevo 6 vezes 0,000001, e esse 0,000001 é 10 elevado a menos 7. Por quê, professor? Porque temos aqui 7 casas decimais. Porém, para a gente pensar assim, fazer essa transformação detalhada todas as vezes, vai demandar tempo, pode ficar meio confuso. A gente tem uma maneira prática de se fazer isso. Vejam só. Nós vamos escrever, lembrando da forma geral, a gente tem um número primeiro, que é a mantissa, vezes uma potência de 10. Não é assim? Então, essa mantissa, você vai escrever utilizando os algarismos significativos do número. Por exemplo, aqui eu tenho 500 bilhões. Então, eu vou pegar aqui o 5 vezes 10, que é sempre na potência de 10, ou vezes 10. Para o expoente, eu vou contar a quantidade de zeros. Ó, a quantidade de zeros, que eu tenho aqui, 11 zeros. Pronto, 5 vezes 10 a 11. É como se eu pegasse uma vírgula, aqui, ó, tivesse uma vírgula aqui, e eu deslocasse essa vírgula para ficar lá no 5, ó, entre o 5 e o 0. Beleza? Então você vai contar quantas casas você deslocou a vírgula ali. Nesse caso, 11 casas. No próximo exemplo, ó, eu tenho aqui 75, que é diferente de 0, né? Vezes 10. Quem será o expoente? Pense que aqui há uma vírgula e você vai deslocar essa vírgula entre o 7 e o 5. Ó. Vai ficar ali entre o 7 e o 5. Beleza? Deixa eu dar uma arrumadinha nessa seta aqui com vocês. E aí contamos quantas casas a vírgula deslocou aqui. Você pode observar que foram 8 casas. Então, vai ficar aqui 7,5 vezes 10 elevado a 8. Eu não posso deixar ali 75, então teria que ser 7,5. O número tem que ser menor do que 10. Aqui agora, pessoal, ó, 134. Que são os algarismos ali diferentes de zero, os algarismos significativos. Eu vou deixar 134? Não posso. Tem que ser menor que 10. Então, 1,34. Com isso, imagine que tem uma vírgula aqui. E essa vírgula, ela se deslocou dessa posição até o 1. O 1 e o 3. Ficou entre 1 e 3. Quantas casas ela deslocou? 3, 6, 9. Então, 1,34 vezes 10 a nona potência. Beleza? Bom, e no caso do número ser menor do que 1, que o expoente eu já sei que será negativo. Eu vou escrever lá, ó, 2 vezes 10, expoente negativo. Vou pegar a vírgula agora, eu estaria deslocando a vírgula para a direita. Quantas casas? Só contar. 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, elevado a menos 10. E aqui agora, professor? 75, ó. Mas eu posso deixar 75? O número não tem que ser entre 1 e 10? Sim, tem que ser menor do que 10. Então, vamos colocar 7,5. A vírgula se deslocou daqui para cá, ó. Então, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, menos 7. Ó. E aqui agora? 342. Posso deixar assim, 342? Não, tem que estar a vírgula aqui, ó. Tem que ser menor que 10. Ela se deslocou quantas casas, ó? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, menos 9. Beleza, pessoal? É assim que a gente transforma os números da escrita comum para a notação científica. Isso será muito útil
em algumas disciplinas, em alguns conteúdos lá no ensino médio também. Bom, e aqui eu quero fazer umas observações com vocês. Que observações são essas? Nós temos que manter aquele padrão, onde o número que vem ali multiplicando a mantissa, ele tem que ser menor do que 10, entre 1 e 10. Pode ser até igual a 1. Porém, em alguns casos, esse número ele não aparece, né, entre esses dois nesse intervalo. Então, a gente tem que fazer alterações. Por exemplo, aqui temos 32,4. Não pode ser 32,4. Tem que ser, então, 3,24. Quando eu faço isso, eu vou ter que compensar esse deslocamento da vírgula alterando no expoente. Eu vou ter que mexer no expoente para alterar isso daí. O que a gente precisa saber é o seguinte: quando você desloca a vírgula alguma casa para a esquerda, você está diminuindo o valor do número. Então, para compensar isso daí, você vai ter que aumentar alguma unidade no expoente. O número que você aumenta no expoente estará de acordo com a quantidade de casas que você deslocar para a esquerda. Se eu desloquei uma casa, eu vou aumentar uma unidade. Como o expoente era 7, 7 mais uma unidade, fica 8. Beleza? Aqui agora, eu não posso deixar 5.732,4. Então eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vezes 10 elevado a quanto? Eu desloquei a vírgula, ó, para a esquerda, 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda. Então, se o expoente era 5, eu vou somar com 3, 5 mais 3, 8. Beleza. Também, nesse caso, foram 3 casas. E aqui agora não pode ficar 756. Vai ficar 7,567 vezes 10. Eu desloquei a vírgula agora aqui, ó. Eu peguei a vírgula aqui e desloquei 2 casas. Como o expoente era menos 6 mais 2 dá menos 4. Beleza. Desloquei a vírgula para a esquerda, aumento no expoente. Isso, se eu deslocar então a vírgula para a direita, eu vou diminuir no expoente. Direita diminui. Então aqui, ó, eu não posso deixar 0,4. Eu vou deixar 4 vezes 10. Como o expoente é 7 e eu desloquei a vírgula apenas uma casa, então eu vou diminuir 1. 7 menos 1, 6. O expoente é 6. Tranquilo? Aqui agora, 3 vezes 10. Por que 3? Eu vou deslocar a vírgula para cá, ó. Como eu estou deslocando 4 casas, eu vou diminuir 4 aqui no expoente. Então, menos 2 menos 4 vai ficar menos 6. Ok? E aqui agora, 17. Eu posso colocar 17? Não, eu estou colocando a vírgula entre 1 e o 7 aqui, ó. Vezes 10. Quantas casas eu desloquei a vírgula para a direita? 1, 2, 3, 4. Então eu vou diminuir 4 unidades no expoente. O expoente é 9, menos 4, 5. E aí, matematicou? Galera, se você matematicou, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe seu comentário, eu tiro sua dúvida. E na próxima aula a gente se encontra aqui novamente.